Dia, meninos, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa primeira aula de geometria. E nessa aula nós vamos responder os 3 primeiros exercícios da lista, tá bom? Número 1, 2 e 3, tá bem? Então eu vou explicar cada um para vocês, vou explicar os exercícios e também a gente vai fazer uma retomada nos conteúdos. Então eu vou passar o conteúdo para vocês para que a gente consiga relembrar, né? Então, a questão número 1 é uma questão de interpretação de tabela, é uma questão bem simples, que diz assim: a tabela mostra a eficiência de um automóvel com os valores de velocidade em quilômetros por hora, associados a quilômetros rodados por litro, ou seja, a quilometragem por hora eu relacionei com a quilometragem por litro, ou seja, a velocidade, né, com o consumo deste veículo, certo? E aí, eu tenho aí na minha tabela as informações que vocês precisam, meninos, né, para procurar as alternativas corretas. Por exemplo, então aqui eu tenho 40 km por hora e aqui eu tenho 8 km por litro, né? Como ele diz lá em cima, a velocidade em quilômetros por hora associado a quilômetros rodados por litro, que é o combustível. Então, esse 8 aqui é a quilometragem que ele faz para cada 1 litro de combustível. E este 40 é a quilometragem que ele faz a cada hora, certo? E aí, meninos, visto essa tabela, vocês do segundo ano, certo? Vão conseguir responder e interpretar as afirmativas. Por exemplo, a afirmativa número 1 aqui. Na velocidade de 60 km por hora, que é essa daqui, ó, 60 km por hora, o automóvel gasta 1 litro de combustível ao percorrer 8 km, ele está gastando 1 litro de combustível ao percorrer 8 km. Aqui está dizendo na tabela que ele está fazendo 10 km por litro, né? E assim vocês vão olhar o restante das afirmativas para poder interpretar, certo? Olha a número 2. Em 1 hora de viagem com velocidade média de 90 km por hora, o consumo será de 9 litros. Vocês vão olhar aqui na tabela se está certo. Na velocidade de 120 km por hora, este automóvel é mais eficiente, pois consome apenas 8 litros de combustível. Prestem bem atenção, né, na afirmativa, porque ele pode não estar relacionando esse combustível gasto com a quilometragem que ele está dizendo. Então, prestem bem atenção quando vocês forem procurar a afirmativa correta, tá? É só uma questãozinha de leitura e interpretação, bem fácil para a gente começar o nosso bimestre. A questãozinha número 2, a gente já vai falar de trigonometria, né? Que é uma matéria bem legal. Com o binóculo, um observador avista um pássaro no topo de uma árvore sob um ângulo de 60 graus, conforme apresentada a figura. E aí, meninos, eu quero saber qual é a altura aproximada desse pássaro em relação ao solo. Essa altura eu quero em metros. Então, vamos agora ver um pouquinho do conteúdo para a gente conseguir responder essa questão, certo? Para a gente entender trigonometria, nós precisamos relembrar do triângulo retângulo. Vocês lembram dele? Triângulo retângulo é aquele triângulo, certo? Em que eu tenho um ângulo medindo 90 graus. Lembra? Então, eu tenho um triângulo retângulo, certo? Ou seja, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. E aí, vocês lembram que a gente tinha um lado que nós chamávamos de hipotenusa, certo? E aí, quando a gente usava o teorema de Pitágoras, a gente tinha um lado que chamava cateto e o outro lado que chamava cateto. Então, a gente tinha hipotenusa, que era aquele lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chamava de hipotenusa, e os outros dois, cateto e cateto, certo? Aqui na trigonometria, esses catetos vão ter nomes diferentes.
Por quê? Em trigonometria, eu preciso ter ângulo. Então, eu vou colocar um ângulo aqui e esse ângulo eu vou chamar ele de um θ qualquer. E aí, meninos, esses catetos vão ter nomes diferentes. O cateto que está oposto ao ângulo, ele vai ser chamado de cateto oposto. O cateto que está ao lado dos dois ângulos aqui ao mesmo tempo, que é o cateto que sobrou, ele vai ser chamado de cateto adjacente, certo? Adjacente quer dizer ao lado. E então, nós temos algumas razões trigonométricas, tá? Pra gente trabalhar aqui agora na trigonometria. Mas para que serve trigonometria, professora? É o seguinte, meninos, quando você precisava saber um lado de um triângulo, você utilizava teorema de Pitágoras, daria certo, tudo bem. Mas aqui na trigonometria, você vai utilizar quando você tem mais de um lado do triângulo desconhecido, basicamente é isso, tá? E ela é aplicada em diversas coisas, lá na frente vocês verão. Só que no nosso exercício dessa semana, a gente vai aplicar mesmo a trigonometria bem básica, bem simples, seno, cosseno e tangente, tá? Então, primeiro, o que é seno? Seno de θ, cosseno de θ, de θ. O seno de um ângulo é calculado como o cateto oposto dividido pela hipotenusa, calculado como cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é calculada como cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Então, aqui nós já aprendemos o que é cateto oposto, que é aquele cateto que está oposto ao ângulo que a gente está analisando. O que é cateto adjacente? É aquele cateto que sobrou, que está ao lado, né, do ângulo analisado. E a hipotenusa a gente já conhecia, certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui só para vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho aqui um triângulo retângulo e eu tenho um θ aqui que vale 30 graus. E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? E eu quero encontrar o valorzinho de x e depois aqui o valorzinho de y. Olha, eu tenho dois lados desconhecidos. Eu vou colocar aqui valendo 50, tá? Valendo 50 centímetros. E eu quero encontrar o x e quero encontrar também o valorzinho de y. Olha o que eu faço, meninos. Eu quero encontrar o y. Então, vamos partir do y. Para me encontrar o y, primeiro eu preciso verificar quem é o meu y. O meu y está oposto, é o segmento que está oposto ao ângulo de 30 graus. Então, o meu y, ele é o meu cateto oposto. Não é verdade? O 50 está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o meu 50 é a minha hipotenusa, certo? E esse x, quem é? Ah, é o que sobrou. É o que está aqui, ó, ao lado dos dois ângulos ao mesmo tempo. O meu x é o meu cateto adjacente, certo? E eu quero calcular o valorzinho de y. Então, olha o que eu faço. O meu y é o cateto oposto e eu tenho a minha hipotenusa. Então, eu preciso utilizar algo que eu queira, que é o cateto oposto, no caso, que é o y, e algo que eu tenho. Qual das três fórmulas eu vou utilizar? Seno, cosseno e tangente. Se eu usar seno, eu vou usar o cateto oposto e hipotenusa. Exatamente o que eu quero. Cateto oposto e vou usar a hipotenusa. Mas se eu usasse cosseno, eu ia usar o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu ia achar x, né? Então, não pode ser. E a tangente? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu não ia encontrar ninguém. Então, aqui, eu já vi que eu preciso usar, então, o seno. Então, seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa.
Mas quem é o meu θ? O meu θ é 30 graus. Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é 50, certo? Então, aqui eu preciso colocar, no lugar do seno de 30, eu preciso colocar o valor de seno de 30. Eu vou ensinar vocês como que faz uma tabelinha bem simples aqui, certo? Sempre nas provas eu coloco a tabelinha, mas é bom vocês visualizarem como que eu encontro esses valores de seno, cosseno e tangente. Eu faço assim, eu faço uma tabelinha escrevendo de 0 até 4. 0, 1, 2, 3, 4. Eu pego aqui e divido todo mundo por 2. E coloco raiz em todos os meus numeradores. E aí eu monto uma tabelinha, tá? Vocês aí com a régua vão ficar mais certinho. Pronto, eu monto uma tabelinha assim. Essa primeira linha vão ser os valores do seno, tá? A segunda do cosseno e na terceira da tangente. Mas eu tô encontrando aqui os valores de seno e cosseno de quem, professora? Tá, nessa primeira coluna vai ser de 0 graus, na segunda coluna de 30 graus, aqui de 45 graus, aqui de 60 graus e aqui de 90 graus, que são os ângulos mais utilizados aí nos exercícios, certinho? Então, aqui tá os ângulos. E aí, eu vou completar a minha tabela, só fazendo a continha mesmo, ó. Raiz de 0 é 0, 0 dividido por 2 dá 0. Raiz de 1 é 1 dividido por 2, eu vou deixar assim em forma de fração para ficar mais fácil, tá? Fazer continha. Raiz de 2, eu vou deixar como raiz de 2, porque não tem como, vai sair da raiz aqui um número irracional, né? E aí vai ficar bem feia a minha tabela. Então, eu vou deixar assim. A raiz de 3 também. E a raiz de 4 é 2. 2 dividido por 2 é 1, tá? Raiz de 4, 2, ó. 2 dividido por 2, 1, tá? Agora aqui, para fazer o cosseno, eu vou escrever os mesmos valores de seno, só que de trás para frente. Ou seja, o último aqui vai ser o primeiro. E assim por diante. Raiz de 2 sobre 2, 1 sobre 2, e aqui vai ficar 0. Então, eu escrevi de trás para frente. Se vocês quiserem fazer a tangente é seno dividido pelo cosseno, tá? Mas aí eu não vou fazer não, porque a gente não vai precisar. Mas é só você dividir, ó. 0 dividido por 1, 0, e assim por diante, tá? Continuando aqui, no lugar do seno, eu vou colocar o valor dele. Então, quanto que é seno de 30? Vocês vêm aqui, olha, seno de 30 graus. Então, olha aqui, ó, 30 graus, o valor do seno é meio. Então, você coloca meio. No lugar do seno, eu coloquei meio. E aí, repete o resto. Y dividido por 50. Então, eu fiquei com 2y, aqui multiplicando cruzado, 2y é igual a 50. Y é igual a 50 dividido por 2. Y é igual a 25 centímetros. Pronto, encontrei o valor de Y, certo? Agora, eu quero encontrar o valorzinho de X. Então, para X, que tem cateto adjacente, eu vou utilizar a fórmula que tenha cateto adjacente. Então, a fórmula do cosseno. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 30 graus, porque o meu θ é 30 graus, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente coloca, ó, raiz de 3 sobre 2 é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Então, vai ficar 2. O meu cateto adjacente, a gente já pode até colocar aqui, o meu cateto adjacente é x. E a minha hipotenusa é 50. Então, vai ficar raiz de 3 dividido por 2 é igual a x dividido por 50. E aí, a gente multiplica cruzado, eu tenho 2x é igual a 50 vezes a raiz de 3. Ou seja, x é igual a 25 vezes raiz de 3 centímetros, certo? Agora, vamos para número 3.
Em uma indústria, o custo em reais para a produção de X toneladas de vigas de metal é dado pela seguinte fórmula. A fórmula aqui, ela ficou bagunçadinha, mas vocês têm ela arrumadinha aí na folhinha de vocês. E aí eu quero saber, né, qual é o custo, ou seja, o valorzinho de C, para que seja produzida 10 toneladas. Meninos, toneladas não é o valorzinho de X, é só vocês fazer a substituição, tá? Simples assim, beleza? Então é isso, meninos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.